Oi, turma. Hoje nós teremos mais uma aula que será sobre o parnasianismo. Então, primeiro nós vamos falar sobre o contexto histórico em que o parnasianismo ele está inserido. O parnasianismo, então, ele é um movimento literário essencialmente poético, de poesias, que surge na França por volta do século XIX, e o século XIX trouxe, então, a questão da evolução da ciência, então, teve a questão da valorização da razão, da ciência, teve também a segunda revolução industrial, que trouxe o cinema, o automóvel, a eletricidade, e com o advento do cinema e da fotografia, ficou muito mais fácil retratar com detalhes qualquer imagem, e isso acabou influenciando o modo de pensar as artes. Daí surge uma estética nova chamada Arte Nouveau, que consiste em desenhos e esculturas que começaram a ter maior riqueza de detalhes nessa estética. E o parnasianismo, ele surge, como eu já disse, na França, com a publicação da revista francesa Le Parnasse Contemporain, e essa revista também deu origem ao nome desse estilo, parnasianismo, e teve como destaque Baudelaire, que dirigia essa revista, e Gautier, que foram poetas de destaque do parnasianismo. E o nome parnasianismo tem origem Monte Parnaso, na Grécia, que foi a morada de Apolo e de Musas. Apolo, ele é o deus inspirador dos artistas e poetas, também é o patrono da beleza ideal. Acredita-se também que os poetas eles se isolavam do mundo para ficarem mais próximos dos deuses através de suas poesias, buscando então inspiração. E os poetas, eles consideravam a poesia a maior forma de expressão artística humana. Por isso, o parnasianismo não tem prosa, apenas poesia. E agora nós vamos falar sobre algumas características que estão presentes nesse movimento literário. Primeiro que nós temos é o arte pela arte, que a arte ela não existe em função da humanidade, da sociedade, da religião, mas em função de si mesma. Então, ela está muito mais preocupada com a sua estética, com a sua forma, do que com temas sociais. Tem também o rigor gramatical na linguagem, então os poetas, eles buscavam o modo padrão, a forma padrão para se expressar nas poesias. Tem também a oposição ao romantismo, então os parnasianos, eles criticavam os românticos porque eles demonstravam um sentimentalismo exagerado, um egocentrismo, e por isso eles não eram tão objetivos. Então, os parnasianos eles vão buscar justamente o contrário, o objetivismo, a impessoalidade e esse culto à forma. Então, eles retomavam formas fixas, herança clássica, o soneto, que tem 2 quartetos e 2 sextetos, os versos decassílabos, que são versos com 10 sílabas poéticas, e os alexandrinos com 12 sílabas poéticas. Tem também o descritivismo, que consiste em uma poética baseada no mundo dos objetos. Então, eles vão descrever vasos, colares, muros, esculturas, e também fazem a descrição do corpo feminino. E é uma descrição com extrema sensualidade, como retratando o corpo feminino como se fosse uma estátua viva. Tem também a valorização da antiguidade clássica, porque os parnasianos eles retomavam as formas
de escrever as poesias buscavam a busca pela perfeição poética e traziam também temas que tinham a ver com a mitologia greco-romana. E como eu já disse anteriormente, o parnasianismo é um movimento literário essencialmente poético, então ele vai ter apenas poesias. E agora eu vou mostrar um exemplo de uma poesia de um autor, de um poeta brasileiro, Alberto de Oliveira, um parnasiano, e o título é Vaso Chinês. Vaso chinês. Estranho mimo aquele vaso, viu, casualmente, uma vez de um perfumado, contador sobre o marmor luzídio, entre o leque e o começo de um bordado. Fino artista chinês, enamorado, nele pusera o coração doentio, em rubras flores de um sutil lavrado, na tinta ardente de um calor sombrio. Mas talvez por contraste à desventura, quem sabe, de um velho mandarim, também lá estava a singular figura. Que arte em pintá-la! A gente acaso vendo-a, sentia um não sei quê, com aquele chin de olhos cortados, a feição de amêndoa. Então aqui a primeira coisa que nós podemos reparar é a questão da forma, da estrutura em que essa poesia ela está sendo retratada. Então, primeiro nós podemos perceber que há um soneto dividido em 2 quartetos e 2 sextetos, que são 2 estrofes, ou seja, 2 parágrafos com 4 versos, ou seja, 4 linhas. Então, 2 quartetos. E os 2 sextetos são 2 parágrafos ou estrofes com 3 linhas ou 3 versos. Outra coisa que nós podemos perceber são a questão das rimas. Então, o parnasiano ele vai buscar essa perfeição na sua forma, trazendo então rimas ricas, rimas raras. Então, nós podemos perceber a questão das rimas, que tem rimas raras aqui, viu rimando com luzídio, que são formas de rimar muito difíceis de acontecer, muito diferentes. E também vêndua e amêndoa. Temos também a questão da descrição, porque o poeta ele descreve o vaso e o artista que o fez com riqueza de detalhes, como se estivesse contemplando o objeto no museu. Então ele fala sobre esse vaso que é um estranho mimo e fala também sobre o pintor, que é um fino artista chinês. Também podemos perceber a questão da crítica ao romantismo, porque ele fala que esse artista chinês ele está enamorado, apaixonado, e que nele pusera o coração doentio. Então ele retrata o amor como se fosse uma doença. Então aqui nós podemos perceber essa questão da busca pela perfeição formal na poesia, trazendo essas estruturas, essas rimas, o soneto, e o compromisso apenas com a estética, a forma. É uma literatura não engajada, ele não fala sobre temas sociais, ele fala sobre esculturas, sobre vasos. E é isso, espero que tenha ficado claro para vocês e até a próxima.